Boa noite, irmãos. Graça e paz. Para quem não me conhece, eu sou Adriana. Sou evangelista aqui na Igreja Metodista de São Joaquim da Barra. E é uma alegria enorme estar aqui com vocês essa noite. Tem um versículo que está no meu coração, antes de iniciarmos a leitura da palavra, um versículo da palavra de Deus, desde quando o pastor me fez o convite para estar aqui com vocês essa noite. Que está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Eu gostaria de dividir com vocês um breve testemunho sobre estar aqui, sobre estar dividindo a palavra de Deus com vocês. Quando eu voltei para a Igreja Metodista, aqui em São Joaquim, o pastor Jefferson já estava e ele passou a praticar comigo o discipulado, que a nossa igreja é uma igreja que pratica o discipulado. Se você não sabe o que é discipulado, comente aí. Não sei o que é discipulado, que nós vamos providenciar uma aula para você saber. É um estilo de vida e é uma bênção. Aí, com o tempo, observando as regras canônicas da nossa igreja, o tempo que, depois da minha profissão de fé, de ter sido recebida, o pastor foi convidando para trazer uma palavra numa oração, depois para fazer uma abertura no culto, um momento de dízimos e ofertas, ministrar um estudo, e não menosprezando esses momentos, mas a gente sempre acha que são pequenas reflexões, e é um pouco mais fácil, né? Apesar que o frio na barriga dá do mesmo jeito. Agora, irmãos, quando foi o primeiro culto ministrar a palavra principal, eu confesso para os irmãos que eu acho que eu fiz aquele olhinho do WhatsApp, estatalado. Eu acho que foi essa a minha expressão para o pastor. E aquela coisa que a gente fala: não, pastor, agora não, eu não, deixa para depois. E o pastor, com muita paciência, foi me deixando mais à vontade, falando para mim da vontade de Deus sobre a minha vida. E pastor tem que ter paciência, hein? Confesso para os irmãos. E aí, ele me disse uma frase que me marcou muito. Uma frase dita pelo John Wesley, que é o pai do metodismo. Ele disse assim: todo metodista deve estar pronto para morrer e para pregar. É uma frase de efeito, né? Impactante. E se você, meu irmão, na fé, de outra denominação, que está acompanhando a gente, está pensando assim: ufa, ainda bem que é todo metodista, eu venho te falar que, por analogia, é todo cristão. Porque John Wesley, quando ele disse essa frase, nem existia a igreja metodista ainda. Ele estava falando para os companheiros dele, do Clube Santo, que eles se reuniam para orar, para ministrar a palavra. E como eles eram muito metódicos no horário, o pessoal chamava eles de metodistas. Então, é todo cristão, tá? E, além dessa frase que me marcou, também Deus, ele faz a obra completa na nossa vida. Eu lembro que eu pedi um tempo para orar, e o Espírito Santo me disse assim: e o eis-me aqui? Porque eu sempre dizia: eis-me aqui. E o eis-me aqui? É só para algumas coisas, para outras não? E quando a gente está na igreja, que a equipe de louvor ministra, o louvor da Aline Barros, Usa-me, que toda a igreja canta, é um louvor lindo, e eu não vou cantar para não assustar os irmãos, podem ficar despreocupados, mas se você conhece.
E aí, você está falando para o Senhor para te usar, mas te usar só onde você quer? Então, isso me marcou muito. Mas, confesso que, quando estamos na igreja, com os irmãos, é uma família, nossa família na fé. E agora aqui, estou eu, o pastor aqui auxiliando, né, na gravação, e meu marido, Lindomar, e não tem mais ninguém, até pelas regras, né, de transmissão dos cultos. Mas essa câmera, essa luz aqui em mim, dá um frio na barriga, viu? Então, o que eu tenho para falar para vocês é que, com esse testemunho, deixa Deus te usar, tanto para você, meu irmão, da Igreja Metodista, como para você também, meu irmão na fé, de outros ministérios. Deixa Deus te usar, assim como eu estou me permitindo nesta noite que Ele faça comigo. Bom, vamos então para a nossa palavra. A mensagem da nossa palavra hoje é Joel, o profeta do avivamento. Então, nós vamos ler a palavra em Joel. Joel é um livro que está no Antigo Testamento e mais para o finalzinho, tá? Se você tiver com a sua Bíblia aí e quiser encontrar, se você vier de Malaquias para trás, você acha ele mais rapidamente, tá? Nós vamos fazer a leitura, primeiramente, do capítulo 2, os versículos 12 e 13. Amém? Então, Joel, livro do profeta Joel, capítulo 2, versos do 12 ao 13. Diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. E muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Agora, nós faremos a leitura no mesmo capítulo, porém, nós vamos ler dos versos 23 ao 29. Mesmo capítulo 2, os versos 23 ao 29. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor, seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida. Fará descer, como no passado, as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Versículo 28. E acontecerá, depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Amém. Vamos ainda ter um momento de oração? Senhor meu Deus, essa é a palavra que foi lida, Pai. Obrigado, Senhor, por ter proporcionado este momento de estar aqui junto aos meus irmãos, mesmo que não no mesmo espaço físico, porém na fé no Senhor. Nós cremos no Teu agir, cremos que de nós nada podemos fazer sem a Tua presença, sem o Teu agir sobre as nossas vidas.
que eu seja a boca do Senhor e que fale apenas aquilo que o Senhor deseja. Que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos. Abençoa todos aqueles que estão participando desta live neste momento e suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, né, Joel, profeta do avivamento. Mas antes, hoje, durante o dia, nós colocamos tanto aqui no Facebook, quanto no grupo da nossa igreja, que se você quisesse um pedido de oração, no final nós vamos estar levantando um clamor por esses pedidos. Se você não teve oportunidade de manifestar o seu pedido e queira fazer agora neste momento, pelo Face, você pode anotar aí o seu pedido de oração. Amém? Mas você também é um justo. E muito pode a oração de um justo. Amém? Então, no momento do nosso clamor, você também vai estar aí orando e colocando as pessoas que vierem, que o Espírito Santo colocar na sua mente. Bom, como falamos de Joel, o profeta do avivamento, eu quero começar perguntando para vocês, o que é avivamento, afinal de contas? Afinal, nos dias de hoje, muitos têm falado em avivamento, né, principalmente nesse período que nós estamos vivendo. E você já parou para pensar o que é o avivamento? O avivamento é a manifestação da presença de Deus no coração de seu povo, trazendo consigo temor de Deus. Não é tremor, temor de Deus. Tá? Tremor é quando você tem medo. Temor de Deus é o respeito a Deus, que nos faz reconhecer a sua santidade. Santidade de quem? Santidade de Deus. E o quanto precisamos nos consertar com Ele, desfazendo-se de nossos pecados. Portanto, das coisas que acontecem num avivamento, o arrependimento de pecados é praticamente a principal. Pois o arrependimento é o início da mudança para uma vida com Deus. No Salmo 119, versículo 101, diz assim: de todo mau caminho desvio os meus pés, para observar a tua palavra. Buscar a Deus significa basicamente caminhar com Ele, diariamente, estando em comunhão com Ele, lendo, estudando e obedecendo a sua palavra, além de alimentar uma vida de adoração, louvor e oração constantemente. O Salmo 27, versículo 8, diz assim: ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Então, irmãos, isso é o avivamento. E ele deve acontecer diariamente, em todo o tempo. Avivamento não é um show de mágica, não é um show de ilusões, não é um espetáculo. Ele ocorre por vontade de Deus. E nós devemos buscar que Deus proporcione a nós esse avivamento. Porém, não é apenas nós esperarmos de Deus, precisa ter a contrapartida de nossa parte. O que é? O arrepender-se dos nossos pecados. Reconhecer a santidade do Senhor e viver uma vida baseada naquilo que Ele deseja para nós, a comunhão com Ele. Isso é o avivamento. Então, voltando à nossa palavra, já que você agora já sabe o que é avivamento, e por que então Joel foi chamado profeta do avivamento. Alguns teólogos afirmam que Joel viveu no reinado do rei Joás. Joás ou Jeoás. Ele foi o 8º rei de Judá. Ele era filho de Acasias e começou a reinar com apenas 7 anos. E reinou durante 40 anos em Jerusalém sobre Judá.
A história de Joás começa com uma tragédia familiar, onde toda a sua família foi morta. Porém, Deus envia Joiada e a sua esposa, o sacerdote Joiada e sua esposa, para salvar Joás, como uma promessa de preservar a descendência de Davi até Jesus Cristo. Porque isso já estava na palavra do Senhor. Os profetas já tinham mencionado que o filho do homem, Jesus, viria da linhagem do rei Davi. Seu tutor, o Joiada, e o rei se mantiveram no reto, nos caminhos do Senhor, até a morte de Joiada. Após a morte do sacerdote, o rei foi procurado pelos príncipes de Judá. A Bíblia não diz, porém, tudo indica que esses príncipes pediram liberdade de culto para o povo. As consequências foram desastrosas, tanto para Judá como para o seu rei. Os profetas enviados por Deus para reconduzir o povo não foram ouvidos. Deus mandou até Zacarias, que era filho de Joiada. Porém, os judeus o apedrejaram com a anuência do rei. E ele morreu no pátio da casa do Senhor. Esse Zacarias não é o profeta Zacarias, tá? Que você sabe que tem o livro dele. Esse era filho do sacerdote Joiada. E nem o filho do tutor, aquele que deu a vida para salvar ele, Joás não respeitou. E o seu fim foi trágico. Ele acabou sendo morto pelos seus próprios servos em seu leito. Assim, Joel tem sido chamado o profeta do avivamento porque ele compreendeu que o arrependimento sincero é a base da verdadeira espiritualidade. E ele se esforçava para que isso acontecesse com o povo. Um período de considerável dificuldade veio sobre Judá. Um grande enxame de gafanhotos, além de uma terrível seca, enfraqueceu os estoques de alimento da nação. O povo recorreu a Deus, pensando que Deus tinha virado as costas a eles. Por meio de Joel, o Senhor mostrou ao povo que o coração deles que estava muito longe do Senhor. Eles substituíram a devoção espiritual genuína pela simples observância das normalidades. Então, Deus não estava feliz com aquele povo. O próprio povo estava andando em caminhos errados. Você consegue pensar em alguma coisa semelhante? Vamos prosseguir. Temos 4 lições que podemos aprender com esta palavra. E eu convido você a fazer toda a leitura do livro de Joel. São apenas 3 capítulos e, no máximo, em 15 minutos você consegue ler. E é uma leitura muito edificante. Nós não vamos fazer a leitura do livro inteiro por conta do nosso tempo, mas eu convido você para estar realizando essa leitura. Então, a primeira lição que podemos aprender com este texto. A época em que Joel pregou. Quando o profeta Joel pregou suas mensagens, a situação econômica era desesperadora. Ele parte desse fato para alertar o povo para a prática da santificação, do quebrantamento e de maior submissão ao Senhor. Isto faz a gente pensar em alguma coisa? Essa situação catastrófica, desesperadora? A notícia dessa calamidade deveria ser passada de geração a geração, porque se refere a um tempo de juízo do Senhor, em que os prazeres da vida foram retirados e houve um lamento geral. Até os bêbados lamentavam porque os gafanhotos devoraram as videiras e não tinham mais vinho.
Olha só, por causa dessa miséria, os jovens choraram. Todo o cereal se perdeu. E os lavradores ficaram envergonhados e desmotivados. Com a destruição das pastagens e das lavouras, até os sacerdotes lamentavam, porque não tinham nem os elementos para os sacrifícios do Senhor, ao Senhor. Assim, como a calamidade era geral, o pecado também havia devastado todos os domínios da vida. Porque o pecado é que nos separa de Deus, irmãos. O salário do pecado é a morte. Pecado só traz destruição. E por isso que para ocorrer o avivamento, como falamos no início, é essencial o arrependimento dos pecados. Não tem como você querer só a bênção de Deus, querer se achegar a Deus, mantendo práticas pecaminosas. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está incomodando você, como incomodou a mim quando fui ministrada por esta palavra, porque nós falamos sempre, todos que estão no púlpito, que o que está trazendo a mensagem, seja pastor, evangelista, um irmão, um outro pregador, um convidado, ele primeiro é ministrado. Então, eu me incluo com vocês. Não tem como nós querermos estar perto de Deus, se não abandonarmos, não nos arrependermos, não abandonarmos as práticas pecaminosas. É necessário que reconhecemos essas práticas e deixemos. Isso é conversão. Porque se você está seguindo a estrada que está errada, você deve convergir o seu caminho e voltar para o lado certo, que é onde está Deus. Deus não virou as costas para você. Deus está de braços abertos para nos receber. Nós é que temos que tomar essa atitude, porque nós temos consciência. Nós sabemos quando pecamos. Mesmo que a gente ache que não é pecado, e quando é pecado, o Espírito Santo nos convence, e nós vamos ver aqui. Assim, a mensagem de Joel, para aquela época e para nós, porque nós estamos lendo algo que ocorreu antes que Jesus Cristo estivesse nesta terra. Muitos anos antes de Jesus. Então, por aí você tira, por base, quanto tempo faz que isso ocorreu. Mas, olha o tanto que essa palavra é atual. Porque é a palavra viva do Senhor. A palavra viva e eficaz. Que nos ensina nos nossos dias. Então, a mensagem para os ministros da palavra e para o povo. Não é só para quem está ministrando, não é só para quem está evangelizando. Retornem ao Senhor com sinceridade, intensidade e arrependimento. São 3 posturas que nós devemos ter: sinceridade, intensidade e arrependimento. Outra lição que nós aprendemos é o dia do Senhor. O profeta anuncia o julgamento final, já naquela época. Joel fala sobre o dia do Senhor. Esse será o julgamento final de Deus sobre todo o mal e também o fim desta era. Ele convoca a nação a clamar a Deus em seu tempo de angústia e arrepender-se. Quando Jesus se fez homem e passou a ensinar os apóstolos, os discípulos, praticar o discipulado, ele disse em Mateus 10, versículo 7, foi Jesus quem disse: pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus. Então Jesus já vinha ensinando, está próximo o reino dos céus. E também
no mesmo livro de Mateus, no capítulo 25, versículo 13, Jesus disse: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Aí você deve estar aí se perguntando, ou mesmo falando para você mesmo, lá vem a irmã Adriana com essa história, com essa, do juízo final. Eu já ouvi muito sobre juízo final. Sempre fala no juízo final. Mas se Joel já falava do juízo final, se Jesus, passado então muitos anos entre Joel, entre o período de Joel e o período de Jesus. Porque nós temos ainda um período que os teólogos dizem de 400 anos entre Malaquias e até a vinda de Jesus, em que não houve a revelação de Deus. Então, nós estamos aqui bastante anos, centenas de anos. Então, você deve estar pensando assim, Joel já falava do dia do Senhor. Jesus veio e falou que estava próximo o reino dos céus. E nós já estamos em 2020. Eu sei, irmãos. Eu sei que esse pensamento permeia a cabeça de alguns. Então, trouxe para você uma palavra que está na carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, tá? Então, 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse recado de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Que para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês. Quem é paciente com vocês? Deus. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, é o Senhor dando esse recado a nós. Quantas vezes eu ouço pessoas falando, agora não, agora eu estou sem tempo, agora chegou a pandemia, agora eu não posso sair de casa. Eu até ia na igreja, já estava aceitando o convite, mas aí chegou a pandemia, e aí olha o que aconteceu. Vamos fazer o seguinte, na hora que passar, eu vou na igreja. E eu vou ficar firme. Então, o Senhor está nos exortando nesta noite. E quando o Senhor nos exorta, nós temos que ficar felizes, nós não podemos ficar tristes. Porque só o pai que ama corrige o seu filho. Nós sabemos disso. O pai que não ama, deixa o filho fazer o que quiser. Então, o Senhor está nos exortando. Ainda é tempo, é o tempo. O tempo não é o passado e não é amanhã. O tempo é hoje. Jesus está te chamando para você tomar uma decisão hoje. Irmãos, isso é muito sério. Jesus disse, vocês não sabem nem o dia, nem a hora. Então, parem de dar desculpas para si mesmos. Você está enganando a si mesmo, você não está enganando o pastor, não está enganando a irmã que te convidou. Você está enganando a si mesmo. E o Senhor acabou de dizer que Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Jesus morreu na cruz por todos. Não foi apenas por um grupo de pessoas. Não foi nem mesmo pela nação eleita, os hebreus. Porque Jesus mesmo falou que a palavra, o evangelho deveria ser anunciada a toda criatura.
Então, Jesus está te chamando. É agora. Logo mais nós teremos um momento de oração. E você pode, aí onde você estiver, entregar a sua vida para Jesus. Ouça a voz de Jesus. Ele está te dando uma oportunidade. O que você está esperando? Mais catástrofe? Mais calamidade? Mais você está esperando ver com seus próprios olhos? Quando, na verdade, Jesus te quer como você está. Quer colocar você no colo dele. Quer consolar o seu coração. Quer tomar o fardo pesado para ele. Outra lição que nós podemos aprender, a terceira. São 4 lições. Um chamado ao arrependimento. A catástrofe que acontecia em Israel nos tempos de Joel leva a nação, em termos políticos, ao caos. Deus levanta Joel para inquietar os sacerdotes e exortar o povo ao arrependimento. E que o povo retorne, o povo, junto com os sacerdotes, todo o povo, retorne humildemente ao Senhor. Mas não com mãos vazias. Aí vocês devem pensar, meu Deus, mas estava tudo destruído. Estava um caos. Deus ainda queria o quê? Dinheiro? Ofertas? Não. Não com mãos vazias, mas com sacrifícios de pranto e lamentação genuínos. O que é genuíno? O que é algo genuíno? É algo próprio, algo que não é uma cópia, certo? Jejuns e súplicas pela misericórdia de Deus. Então, Deus não está querendo o seu dinheiro. Não está querendo que você venda tudo que você tem para doar aos pobres, e se você tiver esse chamado, você deve aceitar o chamado, mas não é isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de sacrifícios de pranto e lamentação de verdade, sinceros. Jejum, é tempo de jejum, é tempo de santificação, é tempo de buscar estar mais perto do Senhor. E para isso, nós temos que nos santificar. Deus falou para Josué, para avisar aquele povo, para se santificar, porque ele iria fazer maravilhas no meio deles. E assim é para nós. Deus nos chama para que nós venhamos até Ele com humildade, humildemente. Não é com soberba, não é se achando, e sim reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo que Deus, que é sobre todas as coisas, e nenhuma das coisas acontece sem a vontade dEle. Todas as coisas dependem da vontade do Senhor. Só um minutinho. Amém. Porque quando eu estou aqui ministrando, e seja a palavra de abertura, ou mesmo o culto, eu fico tão aflita que até esquecer de beber água eu esqueço. Às vezes os irmãos trazem a água e eu até esqueço. E a gente vai ficando com a garganta seca, de tanto falar, né? Então, veja só. Pensa aí comigo. Enxames de gafanhotos, furacões, tsunamis, terremotos e enfermidades. Estamos falando de algo muito distante, que ocorreu em outra era, que ocorreu, ou que ficção científica? Eu acho que não, né? Esses fenômenos fazem até os que se dizem não cristãos, entre aspas, né? Até os que se declaram ateus, a ficarem curiosos.
Se não exerce algum outro tipo de sentimento, pelo menos exerce a curiosidade em relação ao cuidado providencial de Deus. As famílias também, quando a situação está assim, passam por momentos de crise pessoal, em que ficam imaginando por que o Senhor lhes permitiu aquelas circunstâncias dolorosas. Quem aí não se pergunta, por que, Senhor? Por que estamos passando por isso? Por que, Pai? Por quê? Por quê? Não é verdade? Porém, Joel nos lembra que durante esses momentos difíceis, devemos, o quê? Reexaminar o nosso coração. Se você já examinou o seu coração, você deve reexaminar. Examinar novamente. Arrepender e voltarmos para Deus. E confiar que Ele está conosco e cuida de nós em meio às provações. Irmãos, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, ele é evidente. Ninguém pode declarar que, não, Deus nunca cuidou da minha vida. Ninguém pode declarar isso. Nem mesmo aquele que se diz não acreditar em Deus. Porque eu tenho certeza que ele vai trazer à memória alguma situação que ele foi cuidado por Deus. Então, o que acontece? Muitas vezes, nós deixamos o medo e a dúvida tomar conta do nosso coração. São dois sentimentos que enfraquecem a nossa fé, que faz com que nós não reconheçamos mais o agir de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus. Medo, que nos faz, às vezes, retroceder, enfiar debaixo da cama. Se possível, fosse dentro de um buraco. E dúvida. Será? Será mesmo que Deus está olhando para mim? Será mesmo que Deus está atento a essa situação que nós estamos vivendo? Cuidado com esses sentimentos. Quando você notar que você está sendo tomada por esses sentimentos, você, meu irmão e minha irmã, ore, busque o Senhor, leia uma porção da sua palavra e, principalmente, abra seu coração, porque o Espírito Santo vai te acalmar, vai te dar a paz, que é a paz que vem de Deus, que excede todo o entendimento e que o mundo não pode nos dar. Hoje nós vivemos no tempo da graça, tá? Se você não sabia disso, você vai falar assim, meu Deus, com essa situação vivemos no tempo da graça? Sim, estamos no tempo da graça. Porque no tempo da lei, o homem tinha que ir até o sacerdote, quando pecava, e fazer expiação dos seus pecados. Se você pegar lá os livros, nós lemos, já fizemos leitura e resumo do livro de Deuteronômio, que ensina como que deveria ser a expiação de cada pecado. Tinha até os bichos, os animais, que deveriam ser apresentados para o holocausto. Agora, no tempo da graça, que é esse que a gente está vivendo, é Jesus que vem até nós. Quando nós pecamos, mostrando graça e amor. E essa atitude que nos constrange, até que nós nos arrependamos. Então, hoje, nós ficamos livres com o sacrifício de Jesus, nós ficamos livres dos sacrifícios cruentos de animais. Glória a Deus. Aleluia, eu dou muita glória a Deus.
Porque o sacrifício de Jesus foi suficiente, bastou. E ele, apesar de ter feito tudo, ainda vem até nós, através de quem? De quem? Do Espírito Santo. Vem até nós com graça e amor, nos mostrar que nós pecamos, e isso nos constrange ao arrependimento. Ao sermos cheios do Espírito Santo, e você que confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, confessou com a sua língua, não com a língua da sua mãe, do seu pai, do pastor, do irmão da igreja, com a sua própria língua. Se você declarou que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, então você tem o Espírito Santo, tá? O que acontece é que as pessoas declaram e depois não estimulam a sua fé. Não usam o Espírito Santo. E ele vai ficando ali, mirradinho, fraquinho, tá? Então, quando você declarou, e se você não declarou, você pode declarar hoje, nesse momento, porque Jesus está aqui, amém, aleluia, está aqui, é a presença de Jesus, que é por ele que estamos aqui, porque sem a presença dele, de nada disso importaria. Então, quando você declarar, ou se você que já declarou, você recebe o Espírito Santo. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos reconhecidos como filhos de Deus. E nos revestimos de poder, capacidade, coragem. Para quê? Eu vou virar um super-herói, uma Mulher Maravilha, um super-homem. Não, porque nós, cristãos, não somos super-heróis. Ainda continuamos seres humanos. Mas nós somos revestidos por este poder para pregar a palavra de Deus. Cada um de acordo com o chamado recebido pelo próprio Espírito. É o mesmo Espírito que distribui os dons para cada pessoa. E você deve exercer esses dons na obra do Senhor, levando a palavra de Deus, praticando o ID, sendo um evangelista. Você não precisa fazer um curso de evangelista para ser um evangelista. Deus te comissionou, Jesus te comissionou para você levar a palavra. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Se você achava que era só lá em Jerusalém, a palavra já está te dizendo, até os confins da terra. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, não é para ficar guardadinho numa caixinha, num porta-joias, dentro de uma gaveta, dentro de um armário, ou mesmo ficar guardadinho aqui no coração, sem usar. É para usar. Não é aquele presente que a gente ganha, que a gente acha tão lindo, que a gente nunca usa. Aí, quando resolve usar, o negócio está deteriorando. Eu fazia assim, com sabonete, perfume que eu ganhava. Não, é muito cheiroso, não vou usar. Quando ia usar, estava já fedido, né? Já tinha perdido até o cheiro. E aí, a gente guarda uma roupa, e a roupa não serve mais. Não é verdade? Guarda uma bijuteria, uma joia, e já passou até a época de usar. Não. Com esse dom que você recebeu, e todos nós recebemos, porque o Espírito Santo nos dá, nos presenteia com dons, é para ser usado. Às vezes você está aí com um dom que está sendo guardadinho. Não guarda ele não, irmão. Guarda não. Usa na obra do Senhor. Deixa Deus usar a sua vida. Deixa Deus manifestar através da sua vida. E, por último, para a gente não se estender também muito aqui, a última lição que nós aprendemos são as consequências desse arrependimento. O que vai acontecer se eu me arrepender? Então tá,
Adriana, eu entendi. Entendi que eu tenho que me arrepender. E o que vai acontecer? Nós já lemos, tá? Foi por isso que nós fizemos a segunda leitura. Nós lemos do versículo 23 ao 29. Está vendo como que a palavra de Deus é maravilhosa? Vai acontecer alegria, restituição, mudança de história, fartura e, principalmente, o mais importante, presença do Senhor. Inferno é a ausência de Deus. Céu é a presença de Deus. E você quer inferno ou céu? É você que vai decidir. Salmo 51, 17. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então, se o seu coração se quebrantar e for um coração contrito e arrependido, o Senhor não vai te desprezar. Ele estará de braços abertos para te receber, do jeito que você está. Assim, terminando, o estudo do profeta Joel relembra que a igreja deve viver num permanente clima de avivamento, a fim de fazer a vontade do Senhor. Então, o avivamento, como eu disse, não é algo de um momento, é processual. Você deve viver um permanente clima de avivamento. Se você está achando que você está ficando apagadinho, se socorra ao Senhor, se santifique, busque ajuda, porque você deve viver um clima permanente de avivamento. Para fazer o quê? A vontade do Senhor. E por último, o último versículo que nós vamos ler, eu não poderia deixar de não fazer a leitura do próprio capítulo 2 do livro de Joel, Joel 2, 32, para deixar para o seu coração. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Que nós nos encontremos no Monte Sião, tá? Porque lá é a vida eterna. Você deve almejar a vida eterna. Essa vida aqui é passageira, somos apenas peregrinos. Esta é a mensagem que Deus falou ao meu coração. Perdoe alguma coisa, mas o Senhor ministrou primeiro o meu coração, para que eu viesse aqui e dividisse esse momento com vocês. E eu estou feliz por estar aqui. Agora nós faremos uma oração, o clamor que eu disse no início, pelos pedidos de oração que nós recebemos durante o dia, e se você agora se manifestou durante essa live, que o pastor está ali anotando, tá bom? Então, o Lindomar vai me entregar aqui, para mim poder acompanhar, e nós vamos levantar esse clamor. Amém? Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não existe oração forte e oração fraca. Tá? Eu já ouvi muito isso. Ah, tem que chamar o pastor para fazer uma oração mais forte. Não existe, tá bom? A única oração que não é ouvida por Deus é aquela que não é feita, tá bom? Então, você aí, na sua casa, você é um filho de Deus, revestido pelo Espírito Santo. Então, você pode confessar Jesus, se você ainda não fez, e ser cheio do Espírito Santo. E você que já fez, você pode orar, e do seu jeito. Eu sei, existem orações lindas, com palavras que realmente nos tocam mesmo, assim, de uma forma toda especial, eu reconheço, né? Pregadores, irmãos, evangelistas, missionários, mas não se diminua nesse sentido. Lógico que a gente tem que se diminuir para que Deus cresça, mas eu quero dizer para você não se diminuir perante as demais pessoas, achando que a sua oração não vale,
que você não sabe orar, que você não sabe falar. Você sabe sim. Do seu jeito, o Senhor escuta, porque Ele vê o seu coração. Às vezes nada adianta uma coisa muito linda, se por fora, como que é? Bela viola, e por dentro, pão bolorento. Não é verdade? Então, se o coração, ele não está na presença do Senhor, não adianta também palavras bonitas, tá bom? Então, se coloque em oração e ore com fé nesse momento e apresente os seus pedidos. Amém? Vamos orar? Pai, nós vamos colocar neste momento pedidos de oração, Senhor. Pedidos que foram feitos pelos nossos irmãos, por participantes, Pai, por pessoas que estão neste momento clamando ao Senhor, como uma tábua de salvação. As pessoas estão realmente crendo em Ti, Pai. Não é na Adriana, não é no pastor Jefferson, não é na igreja metodista. As pessoas estão crendo no Senhor, no poder que o Senhor tem para intervir em cada situação. Eu vou apresentar agora os pedidos de oração ao Senhor. A nossa irmã Luísa Lopes pediu recuperação da sua saúde e também pede pelos seus filhos, Michel, Gessiane, Lucival, e toda a família, sua nora, suas noras, seu genro e seus netos. A nossa irmã Paulinha pede oração pelo Roberto, pai da Bruna, da nossa igreja de Ipuã, pela cura do Covid-19. E pela dona Maria José, avó da Giovana, também da igreja de Ipuã, pela sua saúde. Nós apresentamos a nossa amada irmã Lena, que amanhã passará por uma cirurgia, que está marcada para o meio-dia. O Gustavo pede oração para ele e toda a sua família. Oramos pelo Rodinei Ribeiro. Oramos também pela Helena Tavares e toda a sua família. A Hilda pede oração pela saúde de Andréia Balan. Oramos pelo Davi, um bebê de 3 meses que está com infecção. Helena pede oração pela família. Fábio pede pela área profissional. Ângela pede pela família. Fátima, Leonice, Saulo, Sueli, Suzana, Samanta e Izzy. A família do irmão da pastora Vanessa. Lourdes Iega tem insônia. Está com o coração amargurado, Senhor. Ó Pai, ó Senhor. Está depressiva. Precisa de um emprego para o filho. O Rodrigo, o Fabiano e o Júnior. E pede pelo neto Davi. O Edemilson pede por sua vida e uma mudança profissional. Uma nova porta. E a Marli pede por ela. Ela quer muito a sua paz, Senhor. Pai, esses são os pedidos de oração que nossos irmãos se manifestaram. Mas eu sei que nesse momento, muitos irmãos, muitas pessoas estão sendo tocadas pelo Espírito Santo para estarem orando, para estarem se colocando na brecha por familiares, por situações que aos olhos humanos são impossíveis. Mas nós sabemos que não há impossíveis ao Senhor. Nós sabemos, Pai, de acordo com a Tua palavra, que nós devemos falar, que nós devemos profetizar, que nós devemos declarar com os nossos lábios tudo aquilo que nós estamos passando. Assim como esses irmãos abriram o coração. Nós devemos falar ao Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe o que vai no íntimo do nosso coração. Mas o Senhor deseja nos ouvir. Porque quando nós falamos, nós instrumentalizamos. Nós colocamos, nós vivenciamos a situação. E o Senhor quer que nós tenhamos um relacionamento contigo.
Que a oração seja uma mão de via dupla, que nós possamos conversar com o Senhor e ouvir a tua resposta aos nossos corações. E nós clamamos aqui neste momento, eu, pastor Jefferson, o Lindomar, que estamos aqui na igreja, junto com os meus irmãos que estão participando dessa live, nós clamamos ao Senhor, nós unimos a nossa fé, nós ligamos aqui na terra, porque sabemos que será ligado nos céus, e nós pedimos no nome poderoso de Jesus. Jesus disse que muitas vezes nós não recebemos o que pedimos, porque nós não pedimos em seu nome. Então nós usamos o nome poderoso de Jesus, porque Ele nos deu essa permissão de pedirmos ao Senhor em seu nome. Nós pedimos por todos esses pedidos de oração. Nós colocamos todos esses pedidos de oração diante do Senhor, Pai, sabendo, crendo no nosso coração que o Senhor ouve a nossa oração. Mesmo sendo imperfeita, nós nem mesmo sabemos orar como convém, e mesmo assim, o Senhor ouve a nossa oração. E o mais importante não é só ouvir, o Senhor age sobre as nossas vidas. E nós, Senhor, sabemos que muitos testemunhos virão de momentos de oração, e eu não estou dizendo apenas deste momento. Muitas vezes o meu irmão ora no silêncio do quarto secreto, no seu quarto, e o Senhor age, e o Senhor toma a situação nas tuas mãos e resolve. Que haja testemunho no nosso meio, pelas redes sociais, que os meus irmãos não se acanhem, mas digitem, escrevam lá no Facebook. O Facebook recebe tantas mensagens, escreve lá, Deus me abençoou, eu recebi, eu orei, eu clamei, e Deus abriu uma porta, Deus interveio, Deus curou, assim como curou a Dayana, da Igreja da Graça, assim como interveio na vida da Dayana de Sales. Nós sabemos de muitos milagres do Senhor. Até mesmo os números apresentados pela mídia, se nós verificarmos a quantidade de pessoas que estão sendo curadas do Covid-19, e nós temos aqui pedido de oração para a cura dessa enfermidade, e nós vemos pessoas saindo de hospital aplaudindo, reconhecendo o Senhor na vida delas. Porque a gente às vezes passa num vale tão difícil, a pessoa passa numa situação tão difícil, ela tem consciência de que ali é só Deus mesmo. E aí o Senhor vem nessa situação. Nós lamentamos as mortes, mas nós sabemos que nada foge dos seus propósitos, Senhor. Não deixe que as notícias ruins tomem conta do nosso coração. Mas nós podemos ver que o Senhor é um Deus de amor, de cuidado sobre as nossas vidas. Oh, Pai, não deixe que a dúvida e o medo entrem no nosso coração. Afasta de nós, Senhor, a incredulidade. Afasta de nós o medo, para que nós possamos reconhecer que só o Senhor é Deus e que o Senhor tem feito milagres. Assim como acontecia no Velho Testamento, assim como acontecia na época de Jesus, o Senhor é o mesmo Deus, de ontem, hoje, o será eternamente. O Senhor não tem variação de mudança, o Senhor não mente, o Senhor não tem sentimentos ruins, o Senhor não tem pecado, o Senhor só tem amor. Nós é que às vezes vemos as situações distorcidas. É a história do copo com metade de água, o meio cheio, o meio vazio. Nós vemos só aquilo que está ruim. Muitas vezes nós vemos a situação ruim. Que nós possamos tirar a trave dos nossos olhos e enxergar quão maravilhoso Tu és, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Pai, porque sem a Tua presença, do que seria de nós? O que adiantaria abrir os olhos? O Senhor disse na sua palavra, no livro de Salmos, que
Se não tiver o Senhor, em vão trabalha a sentinela, para que nós iríamos trabalhar e se alimentar se não fosse pelo Senhor? Para que nós iríamos acordar se não tivesse o Senhor? O Senhor está conosco a todo tempo e fora do tempo. O Senhor vela pelo nosso sono. Mesmo quando estamos dormindo, o Senhor ainda está nos abençoando e o Senhor não dorme e não tosqueneja. Essa leitura, Pai, do livro de Salmos tem trazido aos nossos corações a grandiosidade do Senhor, como o Senhor ama o ser humano, como o Senhor deseja que todos nós estejamos salvos, que todos nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Por fim, Senhor, eu clamo a Ti, que os meus irmãos reconheçam que o verdadeiro avivamento ele só vai ocorrer se nós realmente nos arrependermos dos nossos pecados. Nós pedimos perdão. Pedimos perdão, mas queremos nos arrepender. Deixar realmente as práticas pecaminosas e nos voltarmos ao Senhor com um coração humilde, contrito, quebrantado e arrependido. Porque o Senhor está de braços abertos para nos receber. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo poder e toda majestade. Abençoa, Senhor, esta pessoa que está terminando a sua oração, que está com o pensamento voltado ao Senhor. Abençoa a vida dela e de toda a sua família. E que ela possa reconhecer, mesmo nesse tempo, a sua palavra está aberta. Glória ao Senhor, que a sua palavra está aberta. E nós podemos nos refugiar ao Senhor em todo tempo, a todo tempo. Não precisamos de um tempo específico. O Senhor nos acolhe em todo tempo. Que este momento sirva para que a gente possa refletir na importância de viver uma vida de santidade, de observância dos teus mandamentos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, meu irmão. Eu tenho certeza que quando você fez a sua oração, você se sentiu mais leve. Esse é o poder da oração. Sabia? O poder da oração, ele nos deixa mais leve. Ele traz confiança e alegria. Muito obrigado pela companhia de vocês. Fiquem com Deus. E a bênção final, não sou eu que vou dar. Toda vez de culto, voltando ao meu testemunho, eu falava assim, mas e a bênção? A bênção tem que ser o pastor. O pastor está aqui, ele falou assim, termina o culto. Então, graças a Deus que nós temos a palavra do Senhor, né? A bênção quem vai dar é o próprio Deus. Se você gostaria de saber, de guardar no seu coração, eu vou te dar o caminho, o endereço da bênção, a referência. É 2 Coríntios 13:13. Facinho, facinho. 2 Coríntios 13:13. Tá bom? Então eu vou ler aqui, você faça assim com as suas mãos, porque é o Senhor que vai derramar a bênção aí, direto no seu coração, na sua vida, tá bom? A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Fiquem com Deus. Graça e paz. Tchau.